Historicamente, o parlamento teve um papel fundamental para a concretização de uma democracia na forma como nós a concebemos. A ele compete a representação do povo. As pessoas votam naqueles que refletem as suas convicções, confiando que o seu parlamentar vai defender determinadas pautas, vai lutar por elas e vai fiscalizar toda deliberação e aplicação do executivo do dinheiro dos nossos impostos. Por isso, o parlamento possui legitimidade para se manifestar, debater e, certamente, denunciar, porque, afinal de contas, ele representa a vontade popular, a vontade da população. Portanto, é no parlamento e na política que se torna possível a discussão, principalmente dos desacordos mais expressivos da sociedade, que, de certo modo, constroem o que idealizamos e também o que cultuamos como certo e como errado. Porém, essa não é a realidade do nosso país. No Brasil, o judiciário muitas vezes se alia a um lado político sob a prerrogativa de defesa dos direitos fundamentais e decide, por si só, adotar uma postura em questões divisivas da sociedade, ainda que isso invada claramente o espaço que é do parlamento. É o povo que tem que opinar sobre essas matérias e legislar sobre elas, e não o judiciário. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já protagonizou a sua posição em determinados temas como se fosse o detentor da verdade, e até acha que é moderador dela. Desde a relativização da liberdade de expressão até uma objetividade com outros assuntos polêmicos, como é o caso do aborto. E esse protagonismo judicial nós já estamos exaustos de enfrentar. E é um dos grandes problemas do Brasil hoje. O que eu particularmente não esperava é que essa ameaça à soberania parlamentar, que é a soberania do povo, também viria do poder executivo. E nesse vídeo eu quero expor para vocês que a democracia gaúcha é pouco levada a sério pelo governador Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. Caso tu tenha caído de paraquedas, deixa eu te explicar. O meu nome é Felipe Camozato, eu sou deputado estadual pelo Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul e o governador Eduardo Leite decidiu me interpelar criminalmente porque eu fiz o meu trabalho de fiscalizar e denunciar. Acontece que o meu gabinete recebeu incontáveis denúncias de professores e pais e outros servidores de educação sobre uma possível manipulação de notas e aprovações de alunos nas escolas da rede estadual de ensino. Eu recebi relatos consistentes de professores de escolas estaduais que afirmam estar sendo pressionados por superiores a alterarem as notas dos alunos com o objetivo de evitar a reprovação, por exemplo, ou mesmo de aprovar quem não tem condição, mesmo daqueles que não se esforçaram o suficiente para atingir o mínimo, que não tiveram aprendizagem. Você me pergunta, mas Camozato, por que supostamente orientam a não reprovar os alunos que não alcançaram o desempenho mínimo esperado de aprendizagem? Eles precisam aprender para avançar para o ano seguinte. Simples, e eu vou explicar isso aqui. No nosso país existe o indicador da educação, o IDEB, que mede a educação também pela taxa de aprovação, e não só pela aprendizagem. E é claro que o governador não quer deixar o nosso estado para trás nesse ranking, ainda que, ao que parece, de modo artificial. Nem eu, nem os professores, tampouco os pais estamos preocupados em alcançar a primeira posição dessa forma, fraudando aprovações, porque os alunos não aprenderam, e quando eles não aprenderam e são aprovados, é uma mentira. Nós precisamos de aprendizado e nós não podemos fazer a aprovação em detrimento do verdadeiro aprendizado dos alunos, porque senão nós estamos mentindo para eles e para as famílias. Não existe condenação maior a um estudante do que permitir que ele, mesmo não tendo alcançado as habilidades e aprendizagens mínimas, passe para o próximo ano. Isso vai somente criar uma lacuna que vai se acumulando ano após ano no seu processo de aprendizagem e que significa prejuízo no futuro, seja empregabilidade, seja capacidade de viver em sociedade. Mas e se eu contar para vocês que o governador do estado já assume que quer aprovar os estudantes, independentemente de eles serem ou não capazes de avançar no ano escolar? Sim, a Secretaria de Educação manteve uma portaria que permite que o estudante passe de ano mesmo reprovando em até 4 matérias, distribuídas em no máximo 2 áreas de conhecimento. Não acham no mínimo curioso essa ambição de mostrar resultados que na realidade não são verdadeiros? Será que a educação é mesmo prioridade para o governo do estado? Bom, para o povo gaúcho é. E foi por isso que eu trouxe à tona essas denúncias. Eu fiz o meu papel como parlamentar, que é fiscalizar e manifestar essa insatisfação popular com o que vem sendo feito nas escolas estaduais. E aparentemente o governador não gostou disso. Os professores não querem ser coagidos por orientadores, pela Secretaria de Educação, pelo governo do estado, enfim, a dar uma nota que não corresponde à realidade. Mesmo com a portaria, fazer com que um professor aprove não pela sua avaliação, mas sim por mera ordem, tira a sua autoridade de sala de aula e descredibiliza o ensino. O próprio aluno
passa a achar que não faz sentido ir para a escola e se dedicar a aprender. Afinal de contas, ele vai ser aprovado de qualquer jeito, né? Os pais querem que os filhos sejam devidamente avaliados para que eles não cheguem ao final do ensino fundamental sem conseguir ler e escrever, por exemplo. Porque na prática isso acontece por pura negligência do executivo ao gerenciar a educação. E é isso que essas denúncias trazem e que precisam ser apuradas. Mas o governador não gostou que eu dei voz a esses professores, a essas famílias, a esses servidores e resolveu me interpelar criminalmente para que eu desse explicações. E eu contestei: governador, é você que deve explicações, porque não foram poucos os relatos e o senhor não tem que invadir a minha prerrogativa de parlamentar de fiscalizar o serviço executado pelo executivo. Eu sou a voz da população que paga esse serviço. E com essa atitude, parece que o governador Eduardo Leite se sente ameaçado por um parlamentar que simplesmente está emanando a voz da população. E isso mostra um sintoma de democracia mal defendida ou disfuncional, pelo menos do ponto de vista da postura do governador. E eu reafirmei em tribuna que existe sim essa prerrogativa de imunidade parlamentar. Está disposta na Constituição, artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Porém, essa justificativa aparentemente não é suficiente para que o governador, que imprudentemente parece estar mais preocupado em cercear a competência do parlamento, o que é uma ameaça não só para mim, mas também para outros deputados e para a população, em vez de investigar as denúncias. Porque as críticas ao governo sempre vão existir. A questão é, se o governo está mais preocupado em calar as críticas do que resolver os problemas, bom, aí o problema se agrava ainda mais. E pessoal, o parlamento segue sendo a Assembleia de Representantes legitimamente eleitos pelo povo, para falar por ele. E isso é um pilar basilar da democracia. Então não adianta nada falar que defende a democracia, que é um democrata, que está contra a polarização, quando ele está polarizando com o direito do povo falar e ter representantes. E é por isso que eu não vou retroceder, tampouco vou me calar. Porque no dia que eu ou o deputado nos calarmos, quem está sendo calado são vocês.